Boa noite a todas, cumprimento todas, na pessoa da nossa vice-presidente, da nossa secretária-geral, da nossa palestrante de hoje, doutora Ana Cláudia Pinho, da nossa coordenadora Maiaja e da Elisa Branco, cumprimentando a todas e dizendo a vocês que é uma noite muito importante, ao mesmo tempo alegre e triste, porque chegamos hoje ao último dia de todos os nossos eventos realizados pelos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. E hoje também é uma noite muito especial, um dia muito especial, porque nós comemoramos hoje 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, como tal, nós temos aqui hoje, também em função deste Dia dos Direitos Humanos, o encerramento dos nossos 16 dias. Muito conteúdo foi desenvolvido neste nosso período, abordando as mais variadas formas de violência contra a mulher, tá? E soluções e alternativas para reduzir, tá, todos os índices de violência, sejam eles de que tipo venham a se manifestar. O fato é que são muitos, infelizmente. Em 1979, a ONU lançou, né, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher. Essa convenção, que mais ou menos, né, são 30 artigos, ela é conhecida como, basicamente, a Carta Internacional dos Direitos da Mulher. O que nós temos com relação a isso? Essa convenção internacional, o Brasil foi signatário, e ela entrou em vigência no território nacional. Até deixei aqui o número do decreto, para não esquecer, do decreto 4377, de 13 de setembro de 2002. Portanto, a nossa legislação existe, ela é abrangente, ela é potente, ela é esclarecedora. E, mesmo assim, nós não conseguimos efetivar os direitos humanos das mulheres e das meninas. Então, hoje é um dia muito importante em que essa conscientização precisa seguir conosco e não encerrar hoje nesses 16 dias. Nós precisamos aproveitar todo o conteúdo que foi desenvolvido e o que será desenvolvido hoje com brilhantismo pela doutora Ana Cláudia Pinho, para seguirmos, né, nesse enfrentamento tão necessário, né, e tão participante da nossa realidade como mulheres advogadas. Então, eu gostaria de imediato de passar a palavra para a nossa palestrante, que vai hoje abordar também um tema que chocou o Brasil nos últimos 40 dias, 60 dias, com relação à violência institucional, a que uma mulher vítima de estupro foi submetida numa audiência. Tá? E a violência institucional foi de tal ordem que todas, né, as instituições estavam envolvidas, né? O Judiciário, o Ministério Público, a Advocacia. Então, não querendo interferir já no tema e já passando para a nossa palestrante, eu digo a vocês que estou muito, muito entusiasmada com o resultado de tudo que aqui debatemos, né, nesses 16 dias. E que faremos hoje esse encerramento com chave de ouro com a doutora Ana Cláudia, porque o tema é muitíssimo importante e tenho certeza que todas e todos vão gostar. Então, um bom evento a todas, será excelente. Doutora Ana Cláudia, antes de lhe passar a palavra, vou passar a palavra a Maiaja, para que lhe faça a devida e merecida apresentação. Muito obrigada. Obrigada, doutora Cláudia, a quem eu saúdo, a todas as autoridades presentes e também a todas e a todos presentes neste nosso webinar. Realmente vamos encerrar hoje com chave de ouro os 16 dias de ativismo realizados pela Comissão da Mulher Advogada da OAB Subseccional do Estado do Rio Grande do Sul. Desde já eu parabenizo essa comissão por esse grandioso evento que foram as palestras dos 16 dias de ativismo. A doutora Ana Cláudia Bastos de Pinho, ela é doutora em Direito, professora da UFPA, coordenadora do Grupo de Pesquisa Garantismo em Movimento,
promotora de justiça criminal no MP do Pará. Está falando de longe, a pandemia nos possibilita isso, né, doutora Ana Cláudia? Nos aproxima de uma forma que possamos estar em contato com uma pessoa que eu particularmente sou fã do seu trabalho, acompanho através da UPF, já lhe ouvi presencialmente aqui na Universidade de Passo Fundo. E eu acho muito interessante, porque esse caso da Mariana Ferrer, ele trouxe uma série de debates, e eu acompanhei alguns dias atrás a doutora Ana Cláudia debatendo o caso do que aconteceu na audiência sob o viés do garantismo. E é uma abordagem muito interessante, porque ela nos faz refletir no sentido de que é possível a gente exercer um direito sem necessariamente, né, fazer praticar as condutas que a gente viu na audiência, por exemplo. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a doutora Ana Cláudia, desde já, em nome da comissão, agradecendo muito por a senhora ter aceito o convite, por estar conosco nessa noite. Muito obrigada. Boa noite a todas que estão aqui na sala virtual e a todas e todos que estão nos assistindo. Bem, inicialmente eu quero agradecer muito o convite da doutora Maiaja, é um grande prazer estar aqui, eu me sinto extremamente honrada de estar vindo do outro extremo do país, né? Felizmente a tecnologia ela encurta e até elimina as distâncias, mas devido ao outro extremo para poder fechar um evento tão importante da Comissão da Mulher Advogada da OAB do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigada pelo convite. E, em nome da doutora Cláudia, eu quero saudar todas as advogadas tão combativas aí desse núcleo. E a doutora Cláudia começa a fala dela com algo que nos faz refletir. Se nós temos legislação, se nós temos convenções internacionais, tratados internacionais, normas internacionais e a Constituição da República, que já tem pouco mais de 30 anos, por que não? Onde está a dificuldade? Por que a gente insiste num sistema que aposta na violência? Por que a gente não consegue ultrapassar essa barreira? Então, eu queria começar minha fala exatamente partindo de um pressuposto que tem a ver com o que a doutora Cláudia colocou na manifestação dela. Esse pressuposto a minha resposta seria a seguinte: me parece que a gente tem que ir para o passado para poder entender o presente. Então, a gente tem uma tradição autoritária no nosso sistema de justiça criminal. Então, como vocês me propuseram a falar especificamente sobre violência institucional, tendo como exemplo emblemático o recente caso da Mariana Ferrer, eu vou, obviamente, concentrar minha fala no sistema de justiça criminal, né? Esse que nos interessa nesse momento. Então, me parece que a gente precisa resgatar um pouquinho isso. O nosso sistema de justiça criminal no Brasil, ele foi feito por homens brancos para homens brancos. Ponto. Isso é fato. A quantidade de pessoas, hoje estamos quase chegando aos 800 mil presos, né, que vivem no sistema carcerário brasileiro, são, sobretudo, pessoas negras, pessoas pretas, pessoas pardas. Isso está batendo quase 70%. As mulheres ocupam ainda um percentual pequeno dentro desse núcleo, desse sistema carcerário brasileiro, mas é importante notar que nos últimos anos houve um crescimento de quase 500% da prisão de mulheres, sobretudo por conta do tráfico de drogas. Então, esse é um dado que, ainda que seja um percentual pequeno comparado com o de homens presos, mas a gente precisa entender que aumentou consideravelmente. Então, eu estou falando do sistema de justiça criminal e vou me direcionar à mulher em todos os aspectos, não a mulher apenas como vítima, mas a mulher também como investigada, como acusada, quer numa posição, quer na outra, ela continua sendo vítima de violência. Quer dizer, mesmo na posição de vítima, ela é colocada no papel de ré, de acusada, que foi o caso que a gente viu aqui
da Mariana. Então, isso tem uma razão de ser. E eu queria fazer brevemente um resgate histórico, e eu vou começar em algo que é até anterior a nós, né, que vem do sistema inquisitório europeu lá do século XIII, com o Quarto Concílio de Latrão, em 1215, quando efetivamente se instaura uma mentalidade inquisitória no processo penal. Né? Então, vejam, o que acontece ali? Maiaja, só rapidinho, quanto tempo eu tenho? Só para eu poder me articular aqui, senão eu me perco. Fica tranquila, tem 60 minutos, tu falou 3 minutos só. Tá bom. Então tá, não quero cansá-las, então eu só quero ter mais ou menos uma ideia, porque eu fiz aqui um roteiro um pouco longo, mas eu vou fazer os recortes. Então, voltando aqui. No século XIII, a Igreja Católica ela começa a perder, de alguma forma, o poder na Europa por conta da própria alteração do sistema feudal para os burgos. Né? Então, outras fontes de poder começam a aparecer. O comércio, a moeda, o mercantilismo. E isso, de alguma forma, ameaça o mundo eclesiástico e ameaça o mundo civil. A criminalidade começa a acontecer nos pequenos burgos. Então, isso é uma lógica muito própria. Quando a gente estuda criminologia, isso fica muito claro. O Zaffaroni, no livro A Questão Criminal, ele fala muito claramente disso. Como é que funciona o discurso penal, o discurso punitivo? Ele funciona a partir da criação de uma emergência, cria-se uma emergência, instala-se o medo e se apresenta o sistema de justiça criminal, o poder punitivo, como solução. Então, nesse início aí do século XIII, essa emergência que foi criada na Europa foi exatamente a bruxaria, a heresia. E o sistema punitivo é apresentado como cura, é apresentado como solução. E por conta disso, logo em seguida, já em 1252, vem a bula do Papa Inocêncio IV, que legitima o uso da tortura. Então, se instala uma lógica inquisitória que domina desde o século XIII até hoje. Quer dizer, é como diz o professor Jacinto Coutinho, né, quando ele diz assim, o sistema inquisitório é o maior engenho já criado pela mente humana, porque ele está aí há mais de 700, 800 anos convivendo dentro de uma estrutura de processo penal. Então, a gente precisa entender como isso começa, né? De que forma isso começa. O objetivo ali era a ampliação da malha repressiva, obviamente, para se ter mais controle. Bom, dentro desse contexto, pulando um pouquinho, aí, 200 anos, em 1489, surge um livro que, para quem estuda criminologia feminista, sobretudo, ele é emblemático, chamado Maleus Maleficarum, o martelo das feiticeiras, ou o martelo das bruxas. Ele é do século XV, 1489. Depois de 2 séculos já de sistema inquisitório e de muita perseguição aos cátaros, aos valdenses, aos considerados hereges, ainda assim se precisava buscar um inimigo. O sistema penal está todo o tempo buscando um inimigo. Ele está todo o tempo formando um discurso de combate a um determinado inimigo. Esse inimigo, obviamente, ele muda, né, no decorrer da história. Então, no início do sistema inquisitório eram os hereges, mas depois esses hereges precisaram se configurar numa categoria muito específica, que foram as mulheres. Daí o nome da caça às bruxas, martelo das feiticeiras. As mulheres, por conta do discurso dos chamados demonólogos da Idade Média, elas foram tidas como aquele ser inferior que teria sido criado a partir de uma costela torta do homem, vejam só, e que feminino significaria fé a menos, ou fé menor, fé minus, como se a mulher fosse um ser que tivesse menos fé, quando, na verdade, fêmina ou femina vem do sânscrito e significa amamentar, não tem nada a ver com fé menor, mas essa foi uma propaganda utilizada para querer dizer que a mulher
que é essa criatura estranha que sangra todo mês, né? Que tem alterações hormonais, ela obviamente era um ser inferior ao homem. É interessante notar que a confissão ela entra no direito canônico por meio do Concílio de Latrão, lá em 1215, como eu falei há pouco, e a confissão dos pecados ela é exigida para os homens a partir dos 14 anos, mas para a mulher é exigida a partir dos 12. Por que dos 12? Porque, em tese, a partir dos 12 anos, a mulher menstrua. De modo geral, umas um pouco mais tarde, outras um pouco mais cedo, mas, de modo geral, se a gente tivesse uma média, 12 anos de idade. Então, a partir dos 12 anos de idade, por conta da menstruação, a mulher passa a ser mais pecadora. Ela passa a pecar mais. Então, a obrigação dela com a igreja é a partir dos 12, enquanto que dos homens, dos rapazes, é apenas a partir dos 14. Porque, na verdade, é a mulher, por meio da volúpia, por meio da libidinagem, né, que vai virar a cabeça do homem. Então, toda essa ideia em torno da mulher, do corpo, da objetificação do corpo da mulher, da demonização do corpo da mulher, isso vem de lá da Idade Média. Daí porque a gente sabe que muitas mulheres foram para a fogueira, né? Tem aqui, eu sempre assisto com os meus alunos, passo para os meus alunos aquele filme chamado O Nome da Rosa, né? A obra do Umberto Eco. Tem o livro, tem o filme, mas o filme é maravilhoso, com o querido Sean Connery, né? Que nos deixou esse ano. E no filme fica muito clara a utilização da mulher como bruxa, né? Tem uma moça que é a protagonista feminina do filme e ela mora próximo uma coletividade de pessoas muito pobres, muito miseráveis, próxima, colada ao mosteiro beneditino do norte da Itália. E então uma série de crimes começa a acontecer naquele mosteiro, e aí chama-se a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, chega o inquisidor, né? O personagem do inquisidor, inclusive, é real, né? Esse inquisidor, ele existiu, que é o Bernardo Gui, ele foi realmente um inquisidor do Santo Ofício, então ele chega para resolver a questão daqueles crimes. Então vejam que na Idade Média, crime e pecado são instituições que se confundem, não existe diferença. O Santo Ofício ele dá conta de ambas as coisas, porque Deus é que vai dar conta de tudo, na verdade. E aí, quando chega lá, eles descobrem uma galinha preta e a moça perto daquela cena. E, imediatamente, bruxa, está aqui a prova da bruxaria, pegam a galinha, pegam a moça então é presa, é levada para tortura, e etc. Então, é sempre nesse sentido. Então, essa história da caça às bruxas, ela é real, né? O Maleus Maleficar, o martelo das feiticeiras, lá da Idade Média, ele descreve perfeitamente. E é dito ali que as mulheres elas teriam feito um pacto satânico, um pacto com Satã. Só que Satã é um ser que não se via, né? Quem é Satã? Quem é o diabo? Não se vê. Então ele está corporificado na mulher. Automaticamente se corporifica a figura do mal no corpo feminino, como se o corpo feminino fosse capaz de produzir tudo que fosse de ruim naquele determinado povo, na sociedade. Bom, dito isso, vamos voltar agora para a realidade brasileira, quando eu falo de uma tradição autoritária aqui. Vejam, aqui no Brasil, a gente começa no século XVI, né? No século XVI. As ordenações filipinas, elas duram 200 anos no Brasil. 200 anos. Para ser mais precisa, de 1603 a 1830, um pouco mais de 200 anos. Enquanto o Brasil era colônia. E durante esses 200 anos, essa mesma lógica que eu acabo de descrever, que é a lógica inquisitória, é importada para cá. Porque é exatamente a Inquisição que dominava o processo penal da Europa continental nesse período é aplicado no Brasil colônia. Então, vejam, é o controle sobre o corpo do acusado, são os suplícios, o mesmo esquema de tortura, de obtenção pela tortura de uma, entre aspas, verdade, toda aquela lógica inquisitória é importada para o Brasil e aplicada aqui durante 200 anos, enquanto nós não tínhamos uma legislação nossa. Bem,
O nosso primeiro Código Penal, ele é de 1830. É o chamado Código Criminal do Império. Em 1830, ou seja, 6 anos depois da independência, né, 8 anos depois da independência, a nossa independência é de 22, a nossa Constituição é de 24. Em 24 nós temos a Constituição, 1824, e em 1830 o Código Criminal Brasileiro, o primeiro Código Criminal Brasileiro. Esse Código Criminal ele teve um objetivo muito claro. Se na Europa a preocupação era combater a heresia, quando inicia o sistema inquisitório lá, aqui a preocupação era afirmar o poderio econômico dos senhores de terra, né? Então a gente precisa entender que o nosso sistema de justiça criminal ele foi todo construído em cima de uma chaga, né, que a gente não se livra, que é a escravidão. O Código Criminal de 1830 ele teve como clientela os escravizados. Se você pegar por curiosidade, vai lá na internet, Código Criminal de 1830, você vai ver que os crimes punidos gravemente são insurreição, a rebelião. Então, todo aquele escravo que ousasse algum movimento de liberdade, ele era punido, ele ia, inclusive, por pena de morte. Então, esse era o objetivo do Código Criminal de 1830, que foi acompanhado pelo Código de Processo Criminal de 1832. É interessante notar que, via de regra, o Código Penal ele vem junto com o de processo, porque eles são... Direito penal e processo penal são as duas faces de uma mesma moeda, né? A todo direito penal corresponde um modelo de processo penal que lhe dá a estrutura. E todo processo penal tem, por fim, realizar os objetivos de uma determinada política criminal, de um determinado modelo de direito penal. Bom, caminhamos mais um pouco até que chegamos ao Código Republicano, de 1890. É interessante notar essa data. Nós temos 4 anos aqui seguidos, com 4 eventos históricos importantes, né? 1888, nós temos a abolição formal da escravidão, 88, com a Lei Áurea. Logo no ano seguinte, 89, temos a proclamação da República. Logo no ano seguinte, 90, temos o primeiro Código Penal da República, o nosso Código Republicano de 1890. E logo no ano seguinte, 91, nós temos a Constituição Republicana. Então, 88, a abolição da escravidão formal, 89, proclamação da República, 90, o Código Criminal, Código Penal Republicano, e 91, a Constituição Republicana. Esse final aí do século XIX foi bem agitado no Brasil. E aí, bem, olha que interessante, né? Se no Código do Império a clientela eram os escravizados, no primeiro Código Republicano, a clientela eram os ex-escravizados. Aí você pega lá o Código de 1890 e você vai ver criminalizada a capoeira, a capoeiragem. Ora, quem era que jogava capoeira? Então, você tem aí uma forma de gerir. O direito penal ele é sempre usado para gerir, né, para fazer uma administração contra um determinado grupo. E, naquele caso ali, o que eu vou fazer com essa massa de negros que foi liberta? Eu preciso fazer o que com eles? Direito penal, sistema penal. Bom, caminhando mais um pouco, a gente chega no Código de 40. Tivemos 3, portanto, né? O de 1830, o de 1890 e o de 1940. O de 1940 é o que está em vigor ainda hoje. Vejam que coisa, é aquilo que a doutora Cláudia falava no início, né? Então, veja, muito embora nós tenhamos instrumentos internacionais de direitos humanos, toda a teoria dos direitos humanos que se formou no segundo pós-guerra, toda a preocupação da comunidade internacional de aderir a valores morais como a dignidade humana, por exemplo, isso foi recepcionado pelos ordenamentos dos países democráticos, como o Brasil. Só que, claro, a gente teve aí uma pedra no meio do caminho, né? Porque nós tivemos aí 20 anos de ditadura militar. Então, nós só conseguimos incorporar aquilo que outros países, já desde a década de 70, na Espanha, Portugal, fizeram, a gente só conseguiu fazer isso em 88. Mas fizemos. Então, nós temos instrumentos internacionais,
Pacto de Direitos Civis, Políticos, enfim, temos uma Constituição republicana, no entanto, convivemos com um Código Penal da época do Estado Novo, Getúlio Vargas, junto com o Código de Processo Penal da mesma época. Porque o Código Penal é de 40 e o de Processo Penal é de 41. Então, olhem que coisa interessante, né? A gente muda com muito mais facilidade uma Constituição do que um Código Penal e um Código de Processo Penal. Esses nossos códigos, eles já atravessaram 3 constituições, estão aí. Eles atravessaram a Constituição de 46, eles atravessaram a Constituição de 67 e agora a Constituição de 88. E estão aí com essa mentalidade vinda do Estado Novo de Getúlio Vargas, que foi um momento de ditadura, um momento de exceção. O Código Penal brasileiro e o Código de Processo Penal, basta ler a exposição de motivos, ambos feitos pela cabeça, né, de um sujeito chamado Francisco Campos, que nunca escondeu as preferências dele pelo nazifascismo. Então, eu estou fazendo essa digressão para tentar situar o nosso sistema de justiça criminal. Então, é isso que nós vivemos. Eu fiz um recorte a partir da legislação, mas eu podia ter feito um recorte a partir das decisões jurisprudenciais. Né? Hoje mesmo eu estava, ainda há pouco, dando uma olhada, antes de entrar aqui na sala, no Instagram, e vi o Auri postando uma decisão do STJ em que o ministro falou o óbvio. E o Auri dizendo assim, a gente chegou no momento que a gente tem que comemorar o óbvio, que é mais ou menos o ministro dizendo que o interrogado ele pode sim escolher a quem ele vai responder no interrogatório. Ele tem o direito ao silêncio. Se ele não quiser responder a ninguém, ele não responde. Mas se ele quiser responder só ao advogado dele, ele pode responder só ao advogado dele. Nesse período da pandemia, a gente viu algumas situações, eu não sei se vocês acompanharam, que aconteceram, assim, teve uma audiência que caiu, né, que viralizou, que uma magistrada dizia assim, não, então se o senhor não vai falar, o senhor não vai falar para ninguém. Ou o senhor fala para todo mundo, ou o senhor responde a mim e ao promotor, ou então o senhor não vai responder a ninguém. Quer dizer, essa pessoa não entendeu nada, não entendeu dos tratados internacionais, doutora Cláudia, não entendeu a Constituição, não tem noção do papel de magistrado. Né? Então, assim, a gente tendo que dizer o óbvio, tendo que comemorar as coisas óbvias. Então, esse é o sistema. É um sistema que, muito embora tenhamos uma Constituição garantista, que, muito embora tenhamos uma Constituição que luta pelo combate à violência, às minorias, isso tudo está previsto na Constituição, na parte social, dos direitos sociais, ainda assim, nós temos um sistema de justiça criminal extremamente autoritário. Extremamente autoritário. Bom, dito isso, e aí já passei mais de 15 minutos, agora vamos para o caso para esse recorte do caso que aconteceu da Mariana. Bem, em primeiro eu queria dizer uma coisa assim. Eu orientei uma aluna no mestrado da UFPA. Hoje ela está no Rio de Janeiro fazendo doutorado na UERJ, sob a orientação da professora Vera Malaguti Batista. Essa moça se chama Mailô Andrade. O dia que vocês quiserem, para mim, é uma das maiores conhecedoras de criminologia feminista e de cultura do estupro. Ela fez uma dissertação de mestrado sob a minha orientação, que, assim, ela trabalhou cultura do estupro e fez a partir de análise de casos, de decisões do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Pará. E ela trouxe coisas, assim, eu não faço pesquisa empírica na universidade, né? Eu faço pesquisa teórica, enfim. E ela fez uma pesquisa empírica de decisões jurisprudenciais, muito, muito bem feita. E ela trouxe situações que eu queria partilhar aqui, porque eu acho que é necessário. O que seria uma cultura do estupro, né? Ela diz assim, o título do livro dela é Ela não mereceu ser estuprada. A gente já parou para pensar que o sistema de justiça criminal ele escolhe as mulheres estupráveis? Elas são escolhidas. Tem mulheres que são estupráveis, que podem ser vítimas de estupro. Mas tem mulheres que não são estupráveis. Essas aí não são vítimas de estupro. A Mariana entrou exatamente nessa segunda categoria. Ela foi rotulada pelo sistema machista de justiça criminal como uma mulher não estuprável, por conta de
de preconceitos, de estilo de vida ou qualquer coisa que fosse que absolutamente nada tinham com o caso. Então, isso é algo importante. O estado do Pará é gigantesco, né? Vocês sabem que aqui a gente tem dimensões continentais. E tem um lugar aqui no estado do Pará chamado Ilha do Marajó. Eu trabalhei como promotora na Ilha do Marajó, para falar um pouquinho do que é a cultura do estupro, né? E eu fiz várias audiências de crime de estupro. E uma me marcou muito, muito. Era o caso de um estupro de um padrasto contra a sua própria enteada, que era uma criança. Na época devia ter uns 12 ou 13 anos, alguma coisa assim. Bem, e nós estávamos na audiência e quem estava sendo ouvida era a mãe da criança, no caso, a companheira do acusado. E ela não estava entendendo a acusação, ela não estava entendendo o processo. Ela dizia assim, mas o que tem de errado nisso? E eu tentando explicar, né? E ela disse, mas, doutora, isso acontece com todo mundo aqui. O meu pai fez isso comigo, com as minhas irmãs. Entendem o que eu estou dizendo? A cultura é arraigada na própria vítima. Ela se sente no dever de ser submetida a essa violência. Ela não consegue entender que aquilo é uma violência. É muito grave. Então, aquele mito que a gente tem, a Mailô trabalha isso na dissertação de mestrado dela, ela coloca o mito da mulher honesta e o mito do estuprador negro. Ela trabalha esses dois extremos muito interessantes. Então, assim, o mito do estuprador negro, é claro que isso é uma metáfora, é o mito de que o estuprador é aquele sujeito desconhecido do meio da rua que vai puxar a mulher para um canto que ela nunca viu na vida e que vai cometer as piores violências como o maníaco do parque. Eu não estou dizendo que isso não acontece. Isso pode acontecer. Mas esse não é a grande maioria do que acontece da violência sexual contra a mulher. Ela é dentro de casa. Ela é dentro de casa. Ela é praticada por pessoas conhecidas, ou por pai, ou por padrasto, ou por tio, ou por irmão, ou por vizinho, ou por namorado, ou por um ficante, ou por um homem que acha que porque a mulher está flertando com ele e que foi para a cama com ele, inclusive, ela é obrigada a fazer todo e qualquer ato sexual que ele quiser que ela faça. Quando, na verdade, ela pode, no meio do ato sexual, dizer, não, isso eu não quero. O corpo é meu e com isso eu não estou de acordo. Então, vejam, a cultura é muito arraigada. É muito difícil a superação. É difícil por uma questão efetivamente cultural, sobretudo em sociedades como essa, pequenas, como eu falei aqui, da Ilha do Marajó. Talvez nas grandes cidades nós já tenhamos conseguido evoluir alguma coisa, mas nas cidades menores, no interior, isso ainda é algo muito sério, muito grave, muito preocupante. E a outra questão é o mito da mulher honesta, que é aquilo que eu falava há pouco da mulher estuprável. Então, a mulher que pode ser vítima de estupro é a mãe de família, é a boa esposa, é a dona de casa, ou é a que trabalha, mas é a que cuida da casa. Essa pode ser vítima de estupro. Agora, uma mulher que escolhe para ela um modo de vida que não seja esse, não, eu posso até ser garota de programa, eu faço isso na minha vida, essa então não pode ser estuprável. Isso é muito clara essa distinção. Então, voltando agora para o caso, fazer uma breve análise da audiência do caso da Mariana. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção, todos eram homens. Todos eram homens naquela sala virtual. Eu não sei se vocês tiveram tempo e também oportunidade de assistir toda a audiência. Eu assisti. Na verdade, eu confesso que eu assisti uma boa parte, depois eu nem aguentei mais assistir. Mas o que eu assisti, uma boa parte do que eu assisti, apenas confirmou aquilo que aquele pequeno trecho mostrou. Quando começa a audiência, começa uma discussão sobre a questão de assistência de acusação, né? Porque ela primeiro estava assistida da Defensoria Pública, de uma defensora pública,
Aí, por alguma razão, ela não quis mais isso é normal, não quis mais assistência daquela defensora, que no caso concreto, na audiência, tinha um outro defensor público ali para exercer esse papel, só que como a audiência era virtual, ela estava num escritório, ela estava num outro local, acompanhada de um advogado, mas que ela deixou muito claro que ali estava na condição de amigo, era uma pessoa amiga dela que estava ali do lado, na hora dela prestar depoimento, e ela foi colocada contra a parede o tempo todo. O defensor dizendo, olha, mas você tem que escolher. Ela já tinha dito várias vezes, não, eu vou ficar com a defensoria, ele é apenas meu amigo, mas ela foi constrangida o tempo todo com palavras jurídicas e tudo, para que ela dissesse quem é que ia assisti-la. E teve uma hora que, para mim, foi um grande ato falho do juiz, quando ele pergunta se ela confirma se ela será defendida pela Defensoria Pública. Podem ir lá e escutar a audiência. O juiz fala a palavra defendida. Você confirma, Mariana, que você vai ser defendida pela Defensoria Pública? Ora, quem é defendido é acusado. Ela não era acusada, ela era vítima. Ele poderia ter dito assistida, acompanhada, patrocinada, mas nunca defendida. Quem se defende é réu. Então, veja um ato falho, né? A psicanálise está aí para nos mostrar isso. Ele falou defendida. Bom, muito embora não seja o meu objetivo aqui nenhuma incursão na psicanálise, até porque eu não tenho nenhum conhecimento para isso, mas eu acho que tem certas coisas que a gente precisa ter atenção. É natural que haja um processo de identificação. Toda vez que a gente estuda, por exemplo, a questão da imparcialidade do juiz, né? O próprio Ferraioli, que é o autor que eu trabalho, né, há anos, é o autor que eu pesquiso, é o Luigi Ferraioli, eu estudo a teoria do garantismo penal há quase 20 anos. Então, o próprio Ferraioli, que é um positivista, que é um analítico, quando ele vai falar da imparcialidade do juiz, ele usa o termo tercietà, que significa equidistância. Ele diz, olha, o juiz imparcial não é o juiz neutro. Nenhum ser humano é neutro. Óbvio, não existe isso. O que o juiz precisa é ter distanciamento em relação aos interesses que estão ali sendo colocados naquele processo. Ou seja, ele não pode ter interesse nem na acusação, como também ele não pode ter interesse na defesa. Ele tem que estar equidistante, ele tem que estar aqui acima das partes. Então, é natural que exista um processo de identificação. Com quem será que aquele juiz, aquele promotor, o próprio defensor que estava ali para assistir se identifica? Se identifica com uma mulher ou se identifica com um homem acusado de uma conduta que, a princípio, qualquer homem poderia se ver naquela situação, não é? Porque ali o que se estava discutindo, e eu não vou entrar nesse mérito, realmente não nos interessa, é se houve ou não consentimento. Se ela estava ou não embriagada, ou se, enfim, se era um estupro contra vulnerável ou não, se ela estava vulnerabilizada por conta de alguma droga ou de bebida alcoólica ou não. Então, a princípio, é uma situação corriqueira, é uma situação que pode acontecer com qualquer homem que esteja nessa posição. Eu estou dizendo isso porque aconteceu um fato que marcou muito a minha carreira há uns anos atrás, porque foi uma coisa assim muito... Né, foi demais, assim. Eu trabalhava numa comarca do interior, aqui perto de Belém, onde passa a BR-316, que é uma avenida de muito volume de trânsito, muito tráfego e tal. Bom, muitos crimes de trânsito, muito atropelamento, muito homicídio culposo no trânsito acontecia nessa comarca. E aí eu estava um dia para fazer a audiência, e na nossa pauta de audiência tínhamos 2 interrogatórios. Um de crime de roubo e o outro de um homicídio no trânsito. Primeiro, o de roubo. Éramos eu, a juíza, e não tinha defensor público nesse dia na comarca. Chama o rapaz que era o acusado do crime de roubo. O rapaz estava preso. Chegou lá preso, algemado. Eu pedi a ela que liberasse a algema. Doutora, por favor, eu queria que tirasse as algemas do acusado, não tem necessidade. Ela negou meu pedido, dizendo que não tinha segurança no fórum suficiente, mesmo com 2 policiais atrás do rapaz, mas tudo bem. Ficou lá algemado. Ele não tinha defensor, ele não tinha advogado.
Não tinha defensor público no fórum. Chama no corredor uma alma caridosa, um advogado que pudesse fazer aquele ato, né? Era muito comum, sobretudo há um tempo atrás. Hoje a Defensoria Pública, felizmente, é uma instituição que ganhou, né? que cresceu muito, está presente na maioria das comarcas, mas isso já faz tempo. Chama o advogado que encontrou aquela pessoa pela primeira vez na vida ali. A juíza não queria nem dar 5 minutos para ele conversar com o rapaz, mas ele, pelo amor de Deus, conversou ali rapidamente 5 minutos com o rapaz, e aí começou o interrogatório. Gente, o interrogatório, eu não estou exagerando, não. Ela praticamente não olhava para o acusado. Ficava com a cabeça baixa o tempo todo, fazendo perguntas assim, muito pro forma e tal. Se eu confesso ou não confesso, ou fez ou não fez, e o rapaz lá querendo se explicar. Ela rapidamente terminou a audiência, e quando ela terminou a audiência, perguntou se ele ainda tinha alguma coisa a dizer, ele levantou a mão e disse, eu queria falar. Ele disse assim, doutor, é o seguinte, eu preciso de um médico, eu preciso de uma assistência médica, porque eu estou com tuberculose. Quando ele disse que ele estava com tuberculose, ela automaticamente já foi se afastando assim, né, da mesa, de uma forma nada discreta. Enfim. E aí ela disse, olha, eu não tenho nada a ver com isso aí é o pessoal da execução, lá não tem nada a ver com isso, o senhor, por favor, fale com o seu advogado, não sei o quê, e foi liberando o rapaz. Liberou o rapaz, ainda consegui trocar meia dúzia de palavras com ele, eu disse, vá no Ministério Público, já que o senhor está preso, não pode ir, peça para alguém de sua família ir no Ministério Público, que a gente vê se consegue resolver essa questão do médico. Tá. 10 minutos depois começa a segunda audiência. Entra o réu. O réu era um rapaz muito bem apessoado, todo de terno e gravata, acompanhado do seu advogado, igualmente muito bem apessoado, também todo de terno e gravata. Sentaram lá, a juíza muito simpática com ambos. E aí começa o processo, o interrogatório do crime de trânsito. E a postura dela foi completamente diferente do primeiro interrogatório. No segundo, ela diz assim, mas deixa eu ver se eu entendi. Mas o senhor vinha numa velocidade compatível, né? Aí ele eu estou vendo aqui que, na verdade, foi esse ciclista que cruzou a frente do seu veículo, foi isso? Doutora, foi isso mesmo. Mas eu vejo aqui que o senhor não estava correndo, que o senhor não atravessou nenhuma preferencial. Ela praticamente estava fazendo um ato de defesa daquele réu. Ele praticamente só fazia confirmar, é isso mesmo. Tá, porque acabou a audiência. Aí, bom, eu não me contive, né? Eu fui lá e disse, olha, eu queria conversar com você. Aí, você reparou como você foi diferente nessas duas situações? Aí ela ficou meio assustada. Aí eu disse, olha, na primeira aconteceu isso, na segunda. Eu disse, sabe por quê? Porque você se identifica com o segundo réu, mas você não se identifica com o primeiro. Porque você vem para cá dirigindo o seu carro. Você é condutora de veículo. Você cruza essa BR-316 todo dia para vir trabalhar, para vir aqui para o fórum. Então, você pode, perfeitamente, assim como eu, atropelar e matar uma pessoa. Isso é possível, isso é um crime que você pode cometer. Então, você pode estar nesse lugar. Já um roubo, né, uma pessoa pobre, preta, assim, dificilmente você vai estar no lugar daquele primeiro que está com tuberculose. Enfim, depois dessa conversa de poucos amigos, eu, né, acabei saindo dessa vara para meu próprio bem, e aí, mas deixei essa pulga aí atrás da orelha. Então, o processo de identificação, ele é natural. Só que ele não pode, obviamente, permitir decisões em que exista a quebra da parcialidade, e é sobre isso que eu quero tratar um pouquinho aqui. Se a gente identifica que, nesse caso, Mariana, teve um processo de identificação que é natural, o que se espera desse juiz? O que se espera desse juiz é o cumprimento de regra do jogo. Se o juiz cumpre regra do jogo, e aqui eu vou atravessar um pouquinho com o recorte do meu objeto de pesquisa, que é o garantismo, eu resolvo qualquer problema de suposta identificação. Muita gente me perguntou por conta desse caso, então você que é garantista, você não acha, então, que foi correta essa audiência? Você não acha que ali, então, o advogado usou da ampla defesa? Ora, mas ali ele estava usando da ampla defesa. Ali foi o uso da... Eu disse, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Primeiro, o juiz garantista é o juiz que garante jogo limpo.
Mesmo para o Ferraioli, se Ferraioli tivesse presente nessa audiência, ele seguramente diria que essa não foi uma audiência garantista. Porque o que é o garantismo, apertadamente aqui, para a gente poder para não ficar enfadonha? É a lei do mais fraco. Garantismo é a lei do mais fraco. O mais fraco na hora do crime é a vítima. O mais fraco na hora do processo é o réu. Então, vejam o que eu estou dizendo aqui, vejam bem o que eu estou dizendo aqui. Na estrutura do processo penal, o hipossuficiente é o réu. Então, não era a vítima, não era a Mariana, era o réu. Ele é o mais fraco. Por isso, as garantias. Perfeito. Nada a discutir em relação a isso. Porém, um outro pressuposto do garantismo é a separação entre moral e direito. Conteúdos morais, atitudes internas, subjetivismos, não podem, sob qualquer aspecto, ser levados em conta para uma decisão. Seja em relação ao réu, seja em relação à vítima, seja em relação a uma testemunha. Então, por exemplo, vamos imaginar o inverso. Seria correto o promotor, vamos imaginar no caso de uma acusação, o promotor chegar com um réu e humilhá-lo e falar de suas características pessoais? Absolutamente não, do ponto de vista garantista. Características pessoais não interessam. Não me interessa se ele é um bom vizinho ou se ele é um mau vizinho. Se ele é um bom pai de família ou se ele é um mau pai de família. Me interessa se ele matou ou se ele não matou. Se ele estuprou ou se ele não estuprou. Não me interessam, eu não posso levar em conta o direito penal de autor, e sim o direito penal do fato. Isso é democrático. Da mesma forma com a vítima. Portanto, não interessa humilhação, é ofensa, é até crime, porque para mim ali teve crime. Houve uma injúria da forma como o advogado falava, das fotos. Foi uma coisa absolutamente humilhante, ofensiva, e que absolutamente nada tinha a ver com o caso em si. Então, do ponto de vista garantista, a ampla defesa tem limites. Tem limites no próprio pressuposto da separação entre moral e direito. Tem limite na dignidade da pessoa humana. Existem limites para este exercício da defesa plena, que é uma defesa, mas ela não pode se converter num ataque desarrazoado, que foi exatamente o que aconteceu ali. E vejam, eu vou dar um exemplo aqui de como essa lei do mais fraco é importante. É óbvio, e se tem falado muito disso, que se precisa criar mais elementos teóricos para uma epistemologia de gênero. A gente tem algo muito embrionário na jurisprudência, que é, nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui valor. Né? Possui mais valor. Vejam, quando eu digo muito embrionário, é porque, por outro lado, e aqui eu estou efetivamente tentando fazer um contraponto importante, e vocês, como advogadas, obviamente, têm que levar isso em conta, nós temos a ampla defesa e a presunção de inocência. Então, por um lado, eu tenho uma epistemologia que diz que a palavra da vítima tem mais valor, mas, por outro lado, eu tenho algo chamado presunção do estado de inocência. Ônus, carga da prova para a acusação. Eu vou dar um exemplo real, que eu tive de um caso concreto, a coisa de 2, 3 semanas lá na promotoria. O fato foi o seguinte, estava tendo uma festa num condomínio, e as pessoas estavam brincando e tal, na piscina, enfim, era uma festa. E aí, num determinado momento, uma moça, que era uma das convidadas, resolveu subir até o apartamento para tomar banho ou qualquer coisa, se trocar. E nesse momento, segundo ela foi seguida por um dos convidados. Aí é que eu vou falar a versão dela, porque é a única que tinha no inquérito. Ela diz que ele chegou lá, trancou a porta, a jogou no sofá e manteve com ela relação sexual forçada. Ela disse que houve violência. Ela diz o tempo todo no depoimento dela, violência física. Ela foi perguntada sobre grave ameaça, se ele tinha usado arma. Ela disse que não, que ela foi violentada, que houve força física, que houve violência física. E ela foi levada a exame pericial. Okay? Ele
afirmou que houve a relação sexual, só que ele disse que foi consentida. Então, realmente, nós mantivemos relação sexual, mas não teve nada disso que ela falou. Ela queria, foi consentida, a gente combinou, saiu da piscina, foi para o apartamento para manter relação sexual. Nenhuma testemunha estava presente no apartamento, só sabiam dizer que eles tinham saído da piscina, mas isso todo mundo sabia. Câmeras não detectaram nada. E o que o laudo disse? O laudo disse o seguinte: comprovou a conjunção carnal, comprovou que tinha sêmen, inclusive no biquíni dela, comprovou tudo isso, mas não detectou absolutamente nenhuma violência. Nada. Zero. Violência nenhuma. Bem, eu pedi que fosse... Eu tentei ir atrás dela. Ela tinha mudado, ela foi para Santarém, que é uma cidade que fica no oeste do estado do Pará, e não deixou endereço. Eu não tinha como localizá-la, porque eu queria ouvi-la novamente na promotoria, para dizer isso para ela. Então, como é que você me explica isso? Você está dizendo que houve violência física. No entanto, o laudo diz que não houve violência física nenhuma. Como é que você me explica isso? Só que ela não foi localizada. Eu pedi o arquivamento. Eu não denunciei. Ok? Tinha a palavra dela, só que tinha uma prova pericial que infirmava essa palavra dela. Eu tinha uma prova pericial. Se ela tivesse dito que ela tivesse, por exemplo, sofrido uma ameaça, eu teria denunciado. Provavelmente eu teria denunciado. Só que ela falou alguma coisa que foi contrastado pelo laudo. Ela falou em violência física, e o laudo diz não há violência física. Então, eu estou dando aqui um exemplo para ver como a gente pode trabalhar dentro de um conteúdo garantista com a palavra da vítima num contexto probatório. Muito embora, eu insisto, ainda é preciso desenvolver melhor. Eu li recentemente uma iniciativa de um magistrado aí do Sul, eu acho que foi de Santa Catarina, que eu achei fantástica. A iniciativa de colher o depoimento da vítima de crime sexual, da mulher, da mesma forma que se colhe o depoimento de adolescente, né? Na presença de um profissional habilitado, de um psicólogo, de um assistente social. Porque, veja, é muito constrangedor para a mulher essa revitimização do processo. O ambiente da justiça criminal é um ambiente extremamente asséptico. Ele não é nada acolhedor, nada acolhedor, para nenhum tipo de crime. Teve antes da pandemia, né, ano passado, na verdade, eu fiquei meio que acalentando ali uma testemunha de um crime de roubo, ela era vítima de um crime de roubo, porque quando ela pisou no fórum e ela viu o acusado, que tinha sido o assaltante, né, ela começou a ter uma crise de choro, ela disse que ela não queria mais, ela veio tudo aquilo do dia que ela foi assaltada, e aí eu fui lá, tentei conversar. Veja, é nada acolhedor. Nós já estamos acostumadas, né? Eu estou no Ministério Público vamos lá, eu entrei com 22 anos e fiz 50 anos de idade esse ano, eu tenho 28 anos de Ministério Público. Aliás, eu completo 28 anos dia 18 agora de dezembro, que foi o dia da minha posse, dia 18 de dezembro de 92. Bom, então estou acostumada com isso, a gente está acostumado. Mas para quem não está, é um ambiente totalmente inóspito, totalmente asséptico, ele não é nada acolhedor. Agora, imagine isso para uma mulher que foi vítima de um crime de estupro e que já passou pela polícia, que foi a primeira instituição que ela teve que ir, que já foi para um IML, que já teve que fazer um laudo de uma perícia ginecológica, quer dizer, tudo isso para chegar num ambiente da justiça criminal e deparar com 4 homens dentro de uma sala, ainda que virtual. Quer dizer, tudo errado, nada correto, né? E além desses 4 homens, a própria conduta das pessoas envolvidas ali demonstram claramente o machismo que é institucionalizado. Quer dizer, é como se a mulher fosse simplesmente um objeto, como se eu não tivesse absolutamente nem aí para aquela dor que está sendo revitimizada, e isso volta a acontecer. Bom, uma outra questão aqui que é importante é sobre o professor Lênio Streck escreveu um artigo sobre isso no Conjur, que eu achei muito interessante. Muita gente falando só da audiência, da audiência, da audiência, da audiência. A audiência foi um horror, mas a sentença foi correta. Não existe isso. O ato processual, uma coisa está engatada na outra. A sentença veio da audiência.
O conhecimento foi formado durante a audiência. Então, a questão aqui que fica, e eu termino a minha fala com essa provocação, será que esse juiz, no momento em que ele se deixa tomar pelo seu processo de identificação e fica omisso diante de tudo o que aconteceu, não usa o instrumento constitucional, o seu poder ali de autoridade de juiz, porque o máximo que ele fazia era oferecer uma água para... Gente, aquilo ali, eu juro para vocês, a sensação que eu tive é que é uma sessão de tortura, né? A pessoa está sendo torturada fisicamente, aí eu digo assim para o torturador, para um pouquinho, dá uma água para ele, para a gente continuar daqui a pouco. É a mesma coisa. O sujeito está lá no pau de arara, eu mando parar um pouquinho, dou um pouquinho de água e continua a pancada. Você quer uma água? Como assim você quer uma água? Tem que parar isso. Ela chorava e dizia, pelo amor de Deus, eu estou aqui sendo acusada. E tudo que era falado pelo advogado não tinha nenhuma relevância para o caso. É aí que está o X da questão. Porque se fosse algo relevante, mas a foto, a pose, se ela postou, se ela não postou a foto, o que isso tem a ver com a discussão que era, houve a bebida, não houve a bebida, houve o consumo de droga, não houve o consumo de droga, houve o ato sexual sob essa influência ou não, era disso que se tratava. E absolutamente nada mais. Então, me parece que a iniciativa desse magistrado, que, conforme eu li, ia haver uma proposta, inclusive para projeto de lei, que fosse usada a mesma lógica da vara da infância e juventude, porque eu não sei se assim, quem atuou na vara da infância e juventude vê que é diferenciado, né? Na infância, a gente tem um acolhimento maior. A criança, o adolescente, ele recebe esse acolhimento, coisa que não tem na vara do juízo singular e nem na violência doméstica. Nem na violência doméstica. Eu participei de um projeto junto com o Grupo Asa Branca de Criminologia, uma galera fantástica lá de Pernambuco, da minha querida Marília Montenegro, Pessoa de Mello, grande pesquisadora, grande criminóloga. Eu participei de um projeto com eles, que Belém foi um dos polos de pesquisa empírica de violência doméstica. A Marília é uma das maiores craques de violência doméstica no Brasil. Então, o grupo de pesquisadores foi para a sala de audiência. E eu li e ouvi, porque a gente degravou, né, relatos assim, absurdos, gente, absurdos. Juiz homem, promotor homem, defensor homem. E faziam piada com a mulher. Sabe piada, mas as piadas piores possíveis, do tipo, então você gosta de apanhar, né? Porque você está dizendo que não quer mais representar. Esse tipo de coisa que não tem espaço, não tem lugar. Quer dizer, é óbvio que a gente precisa de um outro olhar. Assim como lá em 90 o ECA teve um outro olhar para a infância e adolescência, é preciso que a gente tenha um outro olhar. É urgente, urge. É urgente. E isso é que eu quero deixar claro aqui, realmente agora eu encerro, e isso não quer dizer abrir mão de garantias, de jeito algum. De jeito algum. Não estou falando que, por conta disso, a vítima passa a ser a hipossuficiente. Não! Continua sendo réu, ele tem que ter sua defesa garantida, ele tem que ter o devido processo. O que se está dizendo aqui é uma epistemologia de gênero. O que se está dizendo aqui é a necessidade de criar mecanismos para evitar essa revitimização própria do sistema autoritário, machista, misógino, que é o nosso sistema de justiça criminal. Então, muito obrigada pela atenção. Desculpem eu ter tomado muito tempo e agradeço de coração o convite. Obrigada. Doutora Ana Cláudia, como eu imaginei, como eu falei no início, eu tinha certeza que a noite de hoje seria muitíssimo especial, e foi realmente, né? As suas contribuições aqui conosco foram simplesmente essenciais, porque nós precisamos de um olhar de quem está também junto com a advocacia, mas não apenas da advocacia. Então, essa troca de experiências, para nós, é muito rica e muito necessária para que a gente possa pensar também pelo outro lado, né? Porque nós temos muitas dificuldades, né, no enfrentamento dessas questões, não apenas de estupro, mas basicamente na violência doméstica, os problemas são ainda maiores, né? Porque a Defensoria Pública não consegue alcançar, né, todos
todos os atendimentos e quando é chamada para o agressor. Tá? Então, aqui mesmo em Porto Alegre, que temos a defensoria, os defensores se dividem entre o primeiro e o segundo juizado. No interior, a situação é muito difícil, porque nós não temos a defensoria em todos os municípios. Tá? Então, nessa parte, os advogados ativos têm auxiliado, mas temos aí hoje umas discussões com relação a essa continuidade. Então, o que nós precisamos efetivamente é trazer mais efetividade à nossa legislação. Nós temos tantos instrumentos que seriam, né, se nós pudéssemos implantar metade do que nós temos, né, de já legislado, nós viveríamos num paraíso. Porque essa é a situação. A lei não é cumprida, a Constituição não é cumprida, então se faz uma nova lei para cumprir exatamente aquela pequena parte que não foi cumprida, e aí daqui a pouco nós precisamos de uma outra lei para fazer com que a lei anterior seja cumprida, e aí nós, né, vamos levando a sociedade nessa roda viva, sem que se chegue a uma solução mais definitiva e mais concreta. Então, eu não posso também deixar de fazer um link hoje, não apenas com a sua fala, mas essa necessidade de nós evitarmos a violência institucional, ela é muito importante, ela é muito importante. O papel do Ministério Público é fundamental, né? Assim como também da advocacia e do judiciário, mas o Ministério Público, nesse caso, tem um papel fiscalizador muito importante e promotores como a senhora e como diversas outras que nós temos aqui, exemplos maravilhosos, temos aqui a doutora Ivana Batalim, por exemplo, que é um símbolo da atuação do Ministério Público aqui no Rio Grande do Sul, mas o que nós precisamos, na verdade, é engajar mais colegas, porque o que a gente percebe, assim, são muitos colegas preparados para o tema, mas muitos colegas que não têm a mínima noção do que se faz no enfrentamento à violência doméstica. E nisso, advogados, juízes e promotores também se incluem. Porque alguns dizem, mas por que ela não saiu de casa, não se separou? Ah, as pessoas não têm a mínima noção de que uma mulher, numa situação difícil, não tem condições de agir de forma precisa, né, de forma consciente, de forma madura, porque ela não consegue enxergar aquela saída ainda. Né? E estudos psicológicos aí mostram que no mínimo são necessários 8 meses para que essa mulher consiga de novo pensar fora daquele contexto de violência. Então, nós precisamos, sim, colaborar muito com isso e entender que a violência institucional se manifesta de diversas formas e que nós estamos lutando arduamente para que ela não prevaleça na advocacia. E eu preciso deixar claro também que por que estou falando nesse momento? Porque nós estamos aí às vésperas, né, como comentamos antes também, da votação da paridade no Conselho Federal da Ordem, no dia 14, que para nós é uma data histórica, assim como foi o Colégio de Presidência no dia 1º de dezembro. E eu acabei de receber uma comunicação do nosso presidente da Caixa, presidente Pedro Alfonsin, que é também presidente do CONCAD, que na reunião do CONCAD hoje, os 27 presidentes nacionais das caixas de assistência manifestaram seu apoio irrestrito à aprovação da paridade. Então, para nós, agradecer já ao Pedro, é um movimento muito importante, porque nós precisamos, como advocacia, dar o exemplo de que as mulheres são respeitadas, têm acesso a ocupar os espaços que lhes são reservados por direito, por sua participação, né, que hoje é praticamente 50% da advocacia. E se nós mostrarmos isso, nós também estaremos mostrando ao Judiciário, ao Ministério Público e a todos os órgãos, não apenas da Justiça, mas aos órgãos da sociedade civil, outras associações de classe também, que há necessidade de respeito da atividade da mulher. Porque quando nós estivermos ocupando esses espaços, nós teremos garantia de que as mulheres não vão mais precisar passar por situações como passou a Mariana Ferrer aqui neste caso, né, que foi o abordado principalmente hoje. Nós não queremos mais ter que debater esse tipo de assunto, nós precisamos trabalhar em prol
do desenvolvimento, né, de todas as políticas para as quais as mulheres estão efetivamente muito preparadas para contribuir. Então, eu não tenho palavras para agradecer a sua fala hoje, doutora Ana Cláudia Pinho, foi muitíssimo relevante, para nós de extrema importância, e encerrar esses 16 dias de ativismo com a sua palestra, com a notícia do apoio da CONCAD para a paridade, fecha uma etapa desse trabalho realizado pela CMA neste período. E certamente nós teremos oportunidades de lhe ouvir em outras situações, né, em outros eventos da CMA. Vai ser um prazer voltarmos a conversar e, quem sabe, pessoalmente, né, com todas as nossas distâncias voltando ao normal nesse país, né? Esperamos que em breve, mas lhe agradeço muito, lhe dou parabéns por toda a fala. Muito obrigada por estar conosco, obrigada, Maiaja, pela organização, pelo convite, Luceline, Beth, toda a nossa coordenação. E não posso deixar também de agradecer o apoio da OAB a todos os eventos da CMA, a nossa TI, a nossa equipe de eventos, a nossa Secretaria das Comissões e a nossa comunicação, que fez com que todos os cards chegassem a tempo de toda a nossa divulgação, auxiliaram de forma dedicada, de forma muito efusiva com os eventos da CMA. Então, a OAB e a todos os nossos colaboradores, o meu reconhecimento e o meu muito obrigado por tudo que vocês têm feito pela Comissão da Mulher Advogada. Uma boa noite a todos, obrigado pela presença, e teremos outras oportunidades, com certeza, para voltar a nos encontrarmos. Passem bem, boa noite a todos.